Bahia 1, Inter 0. Resultado importantíssimo, porque a concorrência também está ligada. É isso aí. Mais uma edição aqui do nosso Farol Tricolor. Depois desse triunfo importante, mas a tabela continua bem complicada. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos e falar tudo sobre esse jogo. Bora, Bahia! Pois é, Bahia 1, Internacional 0, gol de Biel, voltando a ser titular depois de muitas rodadas e fazendo a diferença como costuma fazer desde que chegou ao Bahia. Vamos pedir logo aos amigos, para não se esquecer, para ninguém se esquecer, né, de que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem, compartilhem à vontade para a gente seguir crescendo nesse projeto, pai. Valeu, um abraço para todos, para todas, agradecendo sempre as participações. E eu quero trazer esse registro. O Bahia ontem completou 27 jogos, ganhou 8 partidas. Dessas 8 partidas, 3 foram sob o comando de Rogério Ceni, que está à frente em 5 jogos, significando que antes disso o Bahia passou dificuldade. Em 22 jogos, tinha ganho apenas 5 partidas. Fica difícil, hein? Que erro da diretoria, que erro desse pessoal que está à frente do futebol do Bahia. Mas vamos para frente, vamos falar do jogo de ontem. É isso aí. Antes de falar do jogo de ontem, vamos só dar uma olhadinha na classificação É bom. rapidinho, porque aconteceu que a rodada não foi boa. Quer dizer, não foi ruim porque nós ganhamos, mas caso tivéssemos empatado, a gente teria voltado para a zona ainda ontem, mesmo com alguns jogos por vir na rodada. Deixa eu chamar aqui a Veja aí, classificação. veja aí que é importante para a gente conferir e trazer para o nosso público um momento em que o Bahia fez aquilo que eu sempre digo: tem que fazer a sua parte. Ganhou o jogo, os outros também ganharam. O Vasco, no caso, ganhou. E aí, sem dúvida, em cima do Fortaleza e o São Paulo, hein? Vai perder para o Goiás. Tem que fazer a nossa parte, viu, Diego? Daí a tabela. Com certeza. A tabela tá aí, compartilhada já com os amigos. O Botafogo venceu ontem, né? O América Mineiro. Na verdade, ontem teve algo. As resultados foram ruins, mas tem algo que a gente precisa destacar, que é que os dois mais rebaixáveis perderam suas partidas. Inclusive, eu não gostei muito do resultado que afastou um pouquinho o Cuiabá da gente. Eu preferi o Cuiabá ali por perto, mas o Cuiabá venceu fora de casa o Coritiba por 3-0. Mas a gente chegando lá na nossa parte, ó, o Botafogo ganhou, né? Abriu mais diferença, mas o Bragantino ainda joga hoje e o Palmeiras também. Então vamos ver como é que vai ficar no final da rodada essa parte lá de cima da tabela, mas aqui embaixo, né, a partir do 11º colocado, você tem aí o Cuiabá que tomou a posição de São Paulo, Isso. né, com esse triunfo É, por 3-0 contra o Coxa, o Curitiba, e aí a gente tem a metade de baixo da tabela mesmo, que se a gente pensar o que aconteceu ontem, o Goiás venceu, o Vasco venceu, e foram dois triunfos assim que deixaram o Bahia ainda desconfortável, porque o Bahia abriria vantagem para os dois, né? E o Santos ainda joga hoje, mas a situação do Bahia agora, o Bahia é 13º, lembrando que Cruzeiro, Corinthians e Santos ainda não jogaram na rodada. As Bahia é 13º, 27 jogos, 8 triunfos, 7 empates, 12 derrotas, saldo menos 3. E com esse resultado a gente tinha destacado isso no pré-jogo. Quando o Bahia venceu, o Bahia tinha vantagem nos critérios de desempate contra Cruzeiro e Corinthians, por isso ultrapassou os dois. O Bahia tem maior número de triunfos que o Cruzeiro e o Bahia tem saldo de gols e maior número de triunfos também que o Corinthians, mas tanto, perdão, no caso Corinthians e Cruzeiro a diferença é realmente do número de triunfos. Em relação a Vasco e Santos, que o Bahia tem diferença também no saldo de gols. Goiás também está nessa situação. Mas o fato é que o Bahia chega ao 13º lugar. E a depender dos resultados, imagino que possa cair ali posições ainda. Mas vai que hoje o negócio funciona melhor do que ontem. Estamos gravando aqui na quinta-feira pela manhã. Mas a situação é que o Bahia fez a sua parte. Então, quando a gente faz a nossa parte, mesmo que os outros resultados não ajudem muito, tá.
a gente não tem muito o que lamentar, né, pai? É verdade, é verdade. E no correr do tempo de ontem, o Goiás tinha aberto o marcador contra o São Paulo e àquela altura o Bahia não tinha feito gol ainda. Naquele momento, o Bahia estava na zona temporariamente, para a alegria dos secadores, que devem estar todos com dores de cabeça, hein? Mas vai ter mais, viu? Vamos ganhar mais. Lembrando que o Bahia faz o seu próximo jogo sábado contra o Fortaleza. Mas falemos do jogo de ontem. Vamos falar, vou só chamar os jogos da rodada, Chame. que aí ontem, só lembrando os resultados, o Grêmio perdeu em casa pro Atlético Paranaense. O Grêmio numa fase ruim, né, nos últimos jogos, perdeu o Grenal e agora perde pro Atlético Paranaense. Botafogo venceu o América, é o que a gente já tinha falado, o Cuiabá venceu o Curitiba, o Goiás venceu o São Paulo, né, e o Bahia vence o Internacional, o Vasco da Gama vence Fortaleza também, né? Então foram resultados assim não muito bons, né? A exceção disso, que ontem realmente acho que cada vez mais se decreta o rebaixamento de Curitiba e América, muito difícil que consigam reverter uma vantagem de 10 pontos, hein, quando a gente fala do Curitiba para sair da zona e 12 quando a gente fala do América, faltando 11 rodadas para o final do campeonato, teriam que ter um aproveitamento muito bom nessa parte final. Hoje tem Palmeiras e Atlético Mineiro, o jogo mais lá da parte de cima da tabela, mas tem Cruzeiro e Flamengo, isso é um jogo importante, interessante para o Bahia. O Bahia vai enfrentar o Cruzeiro depois dessa sequência que tem em casa contra a Inter e Fortaleza. O Santos enfrenta o Bragantino, olha aí, outro jogo super interessante. E, por fim, o Fluminense enfrenta o Corinthians, jogo que também já nos interessa muitíssimo, já que ultrapassamos o Corinthians. Vamos ver qual é a do Fluminense aí, dividida entre a final da Libertadores, mas quem sabe ainda joga esse jogo buscando algo mais concreto. E aí se poupa para a final da Libertadores só contra o Bahia, para mim aí estaria de excelente tamanho que vamos enfrentar eles mais perto dessa partida histórica para o Flu. Pois é, lembrando que há detalhes dessas informações que você trouxe. Por exemplo, a estreia de Tite no comando do Flamengo. Por outro lado, o Soteldo muito provavelmente não joga pelo Santos. Esse é um outro detalhe que a gente vai ver. E o detalhe que eu trago desde já é que com esse rebaixamento praticamente carimbado de Curitiba e América de Minas, vamos ver como é que ficam os jogos de seus adversários contra essas equipes. O Bahia, por exemplo, joga contra o América de Minas bem mais adiante. São detalhes que fazem parte da informação e da reflexão do próprio comentário no futebol, viu, Diego? Ah, com certeza. Essa parte final do campeonato, com equipes já potencialmente desmotivadas pela sua posição na tabela, pode fazer diferença assim. Ainda tem aquelas histórias de sempre das malas, né? De Mala branca. bastidores e disso e daquilo, mas a situação do campeonato acaba influindo sim no desempenho das equipes nessa reta final. Vamos dar uma olhada na Perfeito. escalação do Bahia então, pai? Deixa eu Bora. compartilhar também contigo, já compartilhando com os amigos de casa. O Bahia ele veio com uma novidade significativa e que deu muito certo, que foi a opção por Biel, né, de Rogério Ceni. O Bahia entrou com Marcos Felipe, Gilberto, Canives, Vitor Hugo, Camilo Cândido, Rezende, Iago Felipe, Tassiano, Cauli, Biel e Everaldo. O Bahia foi disposto assim pela assessoria do Bahia com um 4-4-2 ali em duas linhas de quatro jogadores, mas na prática aquilo que a gente fala tem uma pequena alteração, né? Biel compunha mais essa segunda linha ali pela esquerda, Cauli um pouquinho mais centralizado, mas de fato Cauli muito caindo ali pela esquerda para trabalhar com Biel. Acho que esse foi um mérito ofensivo de Rogério Ceni, mas vale dizer que esse mérito ofensivo não aconteceu logo. O Bahia fez um primeiro tempo ruim, primeiro tempo, pelo menos na minha visão, muito errático, errando passe demais, espaçado demais, dependendo realmente das fagulhas, né, dos brilhos individuais, especialmente de Biel e Cauli, mas produzindo pouquíssimo. Eu não lembro de uma defesa que o goleiro do Inter tenha feito na primeira etapa. E quando o Bahia chegou em duas oportunidades com mais perigo, foi numa falta bem cobrada por Cauli. Olha aí Cauli batendo falta, né? Como se já não já tem feito muito com a bola rolando, mas bateu uma falta bem ontem. Se ele dá uma treinada a mais aí, ele se aprimora um pouco mais nesse aspecto, ainda pode ter mais esse recurso. E depois, aos 43 minutos, numa jogada que Rezende encontrou o Biel ali, como se chama
nas entrelinhas, né, entre as linhas da defesa do Internacional. Biel conduziu a bola sempre puxando para sua perna direita e fuzilou rasteiro no canto. Fiquei com a impressão que a bola era defensável. E aí a gente vem para aquela questão da data FIFA, né? O goleiro titular do Inter serviu ao Uruguai, que venceu o Brasil por 2-0 e não estava lá. Mas de todo modo a jogada é de grande mérito de Gabriel, de Biel, de volta ao time titular e fazendo esse gol, pai. O que é que você acha aí do primeiro tempo e dessa escalação, dessa formação inicial do Bahia? Bom, eu vou falar logo da escalação. Eu não admito, eu não aceito, eu não concordo com Canives, Canu e Vitor Hugo na zaga. E mais, já está provado, já falo alguns jogos. Felizmente os resultados estão bons, mas eu costumo dizer, eu torço, mas não distorço. Camilo Cândido é um bom jogador, é um jogador ativo, batalhador, mas é um péssimo marcador. Péssimo marcador. Os times jogam em cima do lado esquerdo da defesa do Bahia. Tem sido assim. Tanto que a presença de Luciano Juba, para mim, tem que ser cada vez mais buscada. E se vai começar com Camilo Cândido, volta com Luciano Juba do lado esquerdo. Tem que treinar. Não treina tanto, não está com tanto tempo para treinar, tinha tanto tempo. Agora vai ser jogo quarto e domingo, sábado e quinta, essa coisa toda. Então, eu não gosto, eu acho que a defesa do Bahia deu muitas chances. O time do Internacional, vamos ser justos, começou controlando o jogo. O Bahia querendo se situar e o Internacional vai lá, vai lá. Teve uma chance grande no começo, aos 15, 16 minutos. Um lance de perigo com o Luiz Adriano. Isso. E o Bahia safou-se no primeiro tempo realmente com o gol do Biel. O Cauli teve aquela jogada que você disse muito bem, mas o Maurício fez uma finalização de longe. Alan Patrick cobrou uma falta com muito perigo e, sem dúvida nenhuma, aos 43, para desafogar, um belo passe do Rezende e um aproveitamento interessante e muito importante numa jogada de um baixinho no meio de gigantes que passou por 2, 3, foi chegando, batendo, você falou bem. Talvez o goleiro pudesse chegar, mas aquela bola chutada rasteira, rente à trave, é sempre muito complicada, porque o goleiro, quando cai, ele não calcula chegar com a mão à altura da trave. E aquela distância ali foi importantíssima. Então, esse primeiro tempo do jogo de ontem foi o primeiro tempo em que o Bahia andou perdido no jogo. O Internacional chegou com facilidade em alguns lances e realmente, continuo dizendo, o comportamento defensivo, o Rogério Ceni, na entrevista dele, disse, não tomamos um gol, o time já melhorou na defesa. Para mim, não melhorou, não. O Inter, se tivesse nas pontas, com alguns outros jogadores, você já pensou se... me fale o nome do equatoriano. Pois é, se o Valência está no jogo naquelas bolas, não quero nem pensar, melhor assim. É verdade que perdemos boas oportunidades, grandes oportunidades no segundo tempo. Mas essa foi a minha visão do primeiro tempo, Diego. E o segundo tempo, como é que você viu? É isso aí. O segundo tempo, para mim, parecia outro jogo. Os primeiros 20 minutos do segundo tempo foram 20 minutos alucinantes de um Bahia muito forte, muito insinuante, e o Internacional com aquela bola na trave que também poderia ter mudado, e jogada de bola parada pelo alto, que poderia ter mudado a história do segundo tempo. Mas o Bahia muito bem, né? E aí começou algo que você trouxe desde o pré-jogo, que foi também a questão da arbitragem, muito especificamente do VAR. O VAR atuou em 2 lances decisivos na partida. O primeiro foi a anulação de um gol do Bahia. O Bahia teve 3 gols anulados no segundo tempo, um caso curioso. Mas o primeiro gol que o juiz tinha validado, a arbitragem de campo tinha validado, sem dúvida, é o ponto mais polêmico, o gol de Tassiano. E aí vem aquela questão do VAR confuso, um lance muito confuso, muito pouco claro, e que o VAR terminou anulando. Mas o segundo tempo, assim, interessantíssimo o início, e o Bahia poderia, sim, ter ampliado bastante sua vantagem, pai. Sem dúvida alguma, filho. O detalhe foi que eu já tinha cantado essa pedra, e olha que, para mim, o Wagner Hilley não esteve nos seus piores dias, mas nesse lance, é aquele lance do preciosismo, é o lance do VAR. Não é? É por essas e outras que
se paga uma fortuna a essa empresa que detém a tecnologia do VAR. Milímetro, participou, não participou, foi muito menos a questão do VAR em si e muito mais a interpretação de quem estava à frente do VAR. O Wagner Riway, que é, sem dúvida, um árbitro fraco. Fraco com apito na boca, fraco com a bandeirinha e fraco com a manipulação, com o trabalho tecnológico do VAR. A questão não foi nem exatamente o equipamento, foi a interpretação dele. E, para mim, o Marcelo de Lima Henrique, que é um bom árbitro, já está em final de carreira, veterano, mas ele conduz o jogo. O jogo do Marcelo de Lima Henrique não tem lambança. Pode ter erro de arbitragem, pode ter. Eu achei que ele andou confundindo umas faltas ali. Normal, acontece. Mas o jogo dele é bem jogado. Os dois lances, o gol do Cauli, por exemplo, que foi do lado, tudo mais, eu achei impedimento. Os dois lances, o Bandeira andou bem, mandou bem. Como eu digo, eu torço, mas não distorço. Mas o gol do Tassiano, que foi anulado pela interpretação de quem estava à frente do VAR, eu achei absurdo, achei descabido e foi um erro de arbitragem, sem dúvida nenhuma. Nesse segundo tempo, então, o Bahia esteve bem melhor, mas ainda assim encontrou algumas dificuldades. Aquele lance que você falou foi o Mercado, depois da cobrança de falta do Alan Patrick. Esse Mercado, que é um jogador assim, já veterano e tudo, mais aceso e disposto. Mas foi isso, um belo resultado, independentemente dos gols anulados, dois deles, para mim, sem dúvida alguma de impedimento, nenhuma dúvida sobre isso. Mas o de Tassiano, eu achei uma marcação descabida, desnecessária, não houve a interpretação que o Riway teve, não teve nada a ver com o que eu vi. Para mim, não teve nada a ver. Ainda assim, o Bahia perdeu gols incríveis, perdeu um gol impressionante que Everaldo botou para o Biel fazer. Vai e faça. O segundo é agora, não fez. E no finzinho do jogo, o próprio Everaldo fez uma ótima jogada, mas tirou um pouquinho do foco e perdeu esse gol também. O Bahia esteve melhor no segundo tempo, ainda assim, com falhas de marcação, com falhas, notadamente do lado esquerdo da defesa. Ontem, eu achei que o Gilberto deu uma melhorada, andou cometendo algumas falhas, e percebi também algo de insegurança do Caníveis, como você bem chama. Eu concordo sobre o Gilberto. Acho que o Gilberto teve uma partida melhor ontem, mas foi menos exigido. O Inter jogou mais pelo lado de Camilo Cândido, como você já trouxe. Eu continuo achando que a presença de Iago Felipe no time, coisa que ele vai continuar, afinal o Rezende tomou o terceiro cartão, mas a presença de Iago Felipe ali deixa um espaço também, e Rezende fica tendo que cobrir um lado e outro. Um lance que me chamou a atenção foi o cartão de Rezende. Tassiano perdeu a bola no meio, e quem cobriu o lado direito, onde normalmente Iago Felipe estava, foi Rezende, que chegou para dar o combate e fez a falta. Ou seja, eu ainda acho que a presença de Iago Felipe na equipe titular poderia e deveria ser revista por Rogério Ceni, assim penso. E agora destaque também, como? Diga. Não será revista. Ele frisou na entrevista de ontem a importância, que conhece o estilo. Tem aquela questão do jogador experiente, veterano, que grita, que chega junto do árbitro. Se você olhar, todo lance que tem confusão, o Iago se aproxima. Ele dá esporro no meio de campo, ele manda a bola parar ali. Alguma coisa que o Rogério já disse. Ele disse também na entrevista. Não precisa ter muita pressa com essa bola, não. Tem certos instantes que não precisa de muita pressa. Então, ele não vai tirar. Provavelmente vai ser Acevedo e Iago no sábado contra o Fortaleza, considerando a suspensão de Rezende. Já que você falou do Fortaleza, o Pikachu não entra e está suspenso pelo terceiro amarelo pelo lado do Fortaleza. Ok. Falando um pouquinho das mudanças do Bahia, né? O Bahia fez as 5 mudanças num combo inicial de 3, né? Vitor Hugo saiu naquela ocasião por conta da jogada temerária do jogador do Internacional, que visivelmente não foi intencional, mas
com o cotovelo em riche no lance, saiu chorando, inclusive, de campo por causa da expulsão. Foi lá, pediu É, desculpas, inclusive, mas foi uma jogada. Lucas, jogador do Internacional jovem, foi. não é aquele Lucas que esteve por aqui e que Não. esteve por lá pelo Inter também, inclusive aquele Lucas, que mais veterano, mas ele fez uma jogada que saiu chorando e tudo, mas atingiu o Vitor Hugo, saiu para a entrada de Raul Gustavo, substituição normal. E aí vieram também Acevedo no lugar do próprio Iago Felipe, né? Essa substituição que eu acho que deveria ser feita, mas pelo visto o Rogério vai manter Iago mesmo. Vai E manter. aí veio o Ratão no jogo, né, no lugar de Biel. E assim, não, Ratão no jogo naquela ocasião no lugar de Tassiano, perdão. Biel entrou, Foi. saiu depois para a entrada de Luciano Juba. E por fim, Lucas Mugni substituiu Cauli, foram as opções de Rogério Ceni para o segundo tempo. Disso aí eu achei que Ratão entrou muito bem no jogo, né? Ratão Foi. entrou ali pelo lado direito do campo, né? Do que onde Foi. Tassiano Foi. tinha jogado, eu tinha até falado no nosso pré-jogo que Tassiano, entrando o Biel, Tassiano ia ter que jogar um pouquinho mais para a direita, fixo ali na direita. E assim, no primeiro tempo eu achei ele bem perdido, mas no segundo tempo ele se encontrou mais. Mas eu gostei da entrada de Ratão, deu aquele ímpeto, aquela força ali pelo lado direito, fazendo tabelas Bem, rápidas, jogando com Gilberto. E aí criou algumas alternativas interessantes. Mas é isso aí, um segundo tempo muito melhor, o Bahia muito. podendo ampliar, mas aquele 1%, como diria o outro, né? Aqueles É. detalhes defensivos poderiam também ter feito a diferença em favor do Inter. Eu vou só trazer a escalação do Inter, só para a gente pontuar, né? O Inter muito desfalcado, o Inter sentiu falta dos seus jogadores, sentiu falta de René na marcação ali pelo lado esquerdo, né? Um jogador que tem uma Sim. capacidade defensiva boa, Bom. sentiu Bom muita jogador. falta ali na frente de área no segundo tempo. O Bahia começou a controlar mais o meio de campo na segunda etapa, se achou mais no jogo, né? E aí sentiu falta de Arangue, sentiu falta de Johnny, né? E principalmente, coisa que a gente já sabia, sentiu falta de Ener Valencia, porque o Luiz Adriano continua numa fase terrível, mas foi isso aí que Cudê trouxe para o jogo, né? Kehler, Fabrício Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Dalber, Gabriel, Bruno Henrique, Maurício, Alan Patrick, o Anderson e Luiz Adriano, felizmente saíram de malas vazias daqui, 100 pontos da Arena Fonte Nova, onde o Bahia conseguiu esse triunfo importantíssimo, pai. Algum destaque para fechar? Para fechar, o destaque é justamente o próximo jogo, no sábado, Bahia e Fortaleza, 18h30, aqui na Fonte Nova. Vamos aguardar o que é que o Rogério vai fazer. Tem pouco tempo agora para treinar, mas já treinou bastante. Valeu! É isso aí. Bom, pedindo mais uma vez aos amigos que se inscrevam, que curtam esse vídeo, que ativem as notificações. Estamos nos aproximando dos 1.000 inscritos, sempre uma marca muito importante para um canal que está começando como o nosso. E aí, sempre com o apoio de vocês. Muito obrigado a todos pela audiência, felizes com esse triunfo importantíssimo, né? E bora Bahia! Bora, Bahia!